Bom dia, internautas. Este é o programa Momento Econômico da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, e você pode acessar o clique abaixo e participar ao vivo com a gente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre energia elétrica. Energia que tem dado muito ibope nos nossos comentários, muita conversa sobre perspectivas de futuro, presente, valores, geração, distribuição. Então estamos aqui com um especialista na área que vai esclarecer um pouco mais esses pontos para nós. Inclusive chegar em detalhes que interessam diretamente aos consumidores. O nosso sistema, ele tem passado por mudanças bastante grandes, importantes, e desde o ano 2000 a gente se fala em privatização ou não, e a gente tem passado por algumas turbulências. O nosso convidado de hoje é Andrew Frankstorfer, que ele é CEO da América Energia e vai falar um pouco para a gente hoje sobre essa questão da energia elétrica no país e em referência a outros países do mundo. Bom dia, Andrew. Bom dia. Muito bom. Temos falado muito de energia, muito se fala nesse país sobre isso. Então, para começar, eu queria que seria importante as pessoas saberem um pouquinho como que é esse cenário de regulação. Como que a ANEEL, que é a agência que regula o setor, até que ponto as empresas têm autonomia para fazer alguma coisa e até que ponto a regulação ela alcança. O setor de energia elétrica ele é um setor extremamente regulado, né? Nós temos nessa cadeia produtiva a geração em si, a parte de transmissão, a parte de distribuição chegando aos consumidores. Ou seja, alguém gera energia, se eleva essa tensão para transmitir para distâncias maiores, se abaixa essa tensão através da redistribuição para chegar em cada consumidor. Toda essa cadeia, toda essa rede é extremamente regulada. A ANEEL regula todos os detalhes. Tudo que alguém faz sobre geração, transmissão ou distribuição é completamente regulada pela ANEEL. Então, significa que as empresas, na verdade, elas têm pouco poder de manobra e pouca flexibilidade em gestão do negócio em si. O que acaba acontecendo dentro desse setor? Começando pela parte de distribuição. A parte de distribuição é uma concessão, a gente também tem permissionárias e autorizadas a trabalhar em algumas regiões, mas normalmente é uma concessão e que a região é fixa, né? Hoje você, se está localizado na cidade de São Paulo, você é atendido por uma distribuidora em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, enfim, cada distribuidora atende aquela região e é uma concessão. Você não pode se conectar ou receber energia de outra distribuidora que não aquela da sua região. Essa distribuidora, então, ela tem um compromisso de entregar energia, distribuir energia para os seus consumidores. Ela tem que fazer um planejamento para 5 anos, ela tem que dizer qual é o consumo da sua região dentro de 5 anos e toda a programação é feita em cima disso. Já as transmissoras, elas podem atuar em diversos pontos do país, comprando trechos que são licitados e elas passam a ser concessionárias daquele trecho de transmissão. Na parte da geração, você tem também as concessões e as autorizações. O governo pode comprar aquela energia promovendo leilões para as distribuidoras para atender essas necessidades, ou você atua no mercado livre. Aliás, esse é um ponto importante porque muita gente não sabe que nós temos no Brasil efetivamente 2 mercados de energia. Um mercado que é o chamado regulado ou mercado cativo e um mercado denominado mercado livre, né? Isso existe em outros países também, só que em outros países de uma forma muito mais avançada, né? Como na Europa ou nos Estados Unidos, onde você tem, na Alemanha, por exemplo, um consumidor residencial, ele pode comprar energia como se compra créditos para celular. Se ele quiser, ele pode entrar em determinada autorizada via internet e fala, eu quero comprar X kWh para o mês que vem, ou quero fazer um contrato de 1 ano, então ele pode ter energia como celular, pós-pago, pré-pago, e assim comprar energia. No Brasil não, no Brasil a regulação, quando isso foi regulado, se estabeleceu
dentro do Mercado Livre um critério que impede os consumidores, pessoas físicas, né, aqueles consumidores residenciais, de comprar energia no Mercado Livre. Eles não podem comprar energia no Mercado Livre, tem que comprar nesse mercado cativo, né? E para a parte das empresas, você tem uma regra, aquelas empresas que têm acima de meio megawatt médio de demanda, essas sim podem, se quiser, comprar no Mercado Livre, sendo que você tem duas categorias, né, de meio a 3, que dá mais ou menos uma conta de energia a partir de R$100 mil por mês, mais ou menos. Eles podem comprar energia no Mercado Livre, de meio a 3 de fontes incentivadas, são aquelas fontes renováveis como pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, eólica, solar, e acima disso eles podem comprar de quem eles quiserem. Então é assim que nós temos no Brasil esses dois mercados, Mercado Livre e cativo. Quando você tem um gerador, alguém que se dispõe a fazer uma geração, se ela for de fontes incentivadas, como eu falei, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, eólica e solar, ele pode vender também no Mercado Livre ou participar de leilões do governo nas fontes maiores, que são concessão, sempre nos leilões do governo. Muito bom. Andrew, sobre a questão da geração, a gente tem ouvido muito essa questão do problema ambiental, da geração da energia limpa, energia que causa um impacto ambiental. Explica para nós um pouquinho quais as alternativas que a gente tem hoje no Brasil de geração de energia e como que isso tem que ser administrado para não causar maiores impactos. Pois é, isso é interessante porque normalmente quando você tem grandes aproveitamentos hídricos, né, um potencial hídrico interessante, todo o país usa primeiro porque ele é o menos poluente e é o mais barato de se atender. No Brasil, a gente fez isso durante muitas décadas, aproveitando, que foi a época das grandes hidrelétricas, aproveitando esse potencial. O que ocorre é que em determinado momento, se teve uma questão ambiental, os ambientalistas pressionaram muito em termos da sociedade de não ter inundações ou reservatórios maiores, principalmente na Amazônia, aquela coisa toda. Isso tem um custo para a sociedade, porque na realidade esses aproveitamentos formam como se fosse uma caixa d'água, né? Permitem passar por determinados períodos sem que chova tanto, sem que tenha tanta afluência, né? E ele tem aquela reservação, aquela caixa d'água que aguenta o sistema por mais tempo. Isso diminuiu, caiu drasticamente, então hoje nós temos cerca de 70% da nossa energia elétrica suprida através de fontes hidráulicas e 30% de outras fontes, majoritariamente térmicas, né? Mais de 20% em termos de térmica e eólica, que vem surgindo, encostando aí em torno de 8% dessa matriz. Então, o que isso implica, na prática, é que a energia cada vez vai ficar mais cara, porque se usa fontes mais caras, fontes térmicas, e também nós ficamos sujeitos, por não ter reservatórios, a um período em que, quando não chove, afeta esse nível de reservatórios, não se tem água para gerar energia e pode ter uma crise de escassez. De fato, esse é um problema muito grave, a questão da gente usar mais qualquer fonte, pelo que você está colocando, termoelétrica, hidráulica, ela causa um problema. E a eólica que você falou que está evoluindo, como que está essa evolução da energia eólica? A parte ambiental, todas têm um problema ou outro, né? Claro que grandes reservatórios têm seus impactos, mas as térmicas também têm, né? Uma térmica carvão é problemática, né? Uma térmica óleo diesel, enfim, não precisa nem se falar. Mesmo as eólicas também têm impactos, né? Existe um impacto visual, existe um impacto na migração de pássaros, enfim, existem impactos em cada fonte que deve se pesar. Eólica é uma fonte importante, tem crescido, porém existe uma certa limitação dentro do sistema de se colocar essas fontes eólicas, principalmente por conta de quando para de ventar você não consegue gerar, não existe reservação. Essa reserva tem que ser feita através de térmicas que complementam essa geração. Então, não há, digamos assim, nenhuma fonte que possa falar essa, né, quando a gente faz esse equilíbrio. Fora a solar, que tem o mesmo problema da eólica,
e são fontes caras, né? A parte solar, por exemplo, ainda não é tão competitiva dentro do nosso sistema. A sociedade, nessas horas, tem que escolher o quanto quer pagar ou o quanto está disposto a sofrer em caso de uma determinada crise. E nos outros países, existe essa mesma preocupação? Essas fontes, elas têm a mesma característica? Como que está evoluindo, como que os países mais envolvidos estão evoluindo nessa questão da geração? Quais as fontes que estão, digamos assim, mais procuradas, aquelas nos quais os países estão investindo mais? Se você olhar os países desenvolvidos, por exemplo, os países desenvolvidos, eles, notadamente Estados Unidos e diversos na Europa, eles já esgotaram as suas fontes hidráulicas, já fizeram os aproveitamentos hidrelétricos que tinham para ser feitos, que são os mais baratos, menos poluentes. Então, não tem muito mais o que fazer. Acabou a água. Acabou essa disponibilidade hídrica para novos empreendimentos. Então, o que existe lá, e ocorreu ao longo do tempo, foi o crescimento das nucleares, tempos atrás, que hoje, em alguns países, como é o caso da Alemanha, por exemplo, decidiram eliminar essa geração nuclear, né? A Alemanha realmente interrompeu e partiu para fazer um incentivo em eólicas e energia solar, né? Existe um incentivo, quer dizer, mas aí é uma sociedade rica que decide pagar por isso, fala, vai ser mais caro, não tem problema, nós preferimos, né? O Brasil, se optar por um caminho semelhante, vamos dizer assim, incentivar determinadas fontes, né? E não quiser mais os grandes reservatórios e tal, vai ter que pagar um preço equivalente também por isso, né? Você falou da questão do preço, né? A gente percebe claramente que as empresas do segmento todo, geração, distribuição, transmissão, tem se falado muito da questão do custo e do preço. E tivemos recentemente um aumento significativo nessas contas para o consumidor, para as empresas. De fato, o custo que hoje a gente tem aqui, que a gente paga para ter energia elétrica, ele se mudar de fato para um sistema mais evoluído, como o caso que você citou, solar e eólico, o patamar de preço ele vai mudar muito? O patamar de preço ele muda, né? Os preços vão subindo, isso não tem a dúvida que o custo aumenta, o preço aumenta. Mas é importante a gente falar o seguinte, o preço da energia no Brasil, quando a gente olha o preço que aquela empresa está pagando pela energia ou o consumidor residencial está pagando por aquela energia, na verdade esse preço envolve uma camada muito grande de impostos, de tributos, de contribuições, de taxas, né, que estão envolvidas. Então, uma coisa é o custo da energia em si, que ele também aumenta, né? Quanto mais térmica, quanto mais o modelo de geração muda, né, essa matriz muda, esse custo vai subindo. Quanto mais você passa no tempo, você aproveita as fontes mais baratas primeiro, as mais caras vão sendo aproveitadas, o custo vai subindo. Mas também tem uma gordura, uma coisa muito grande, que é mais da metade, que é de impostos, né? Então, esse é um ponto relevante. O segundo ponto é o seguinte, a gente precisa entender que a distribuidora, quem está no Mercado Livre, por exemplo, ele pode comprar energia diretamente dessas fontes de geração ou de comercializadoras, né, de energia, que é o caso da América, por exemplo, que é uma comercializadora de energia, ela compra e vende essa energia, ou ele pode comprar, se ele estiver no mercado cativo, da distribuidora. A distribuidora, ela na realidade é só uma empresa de entrega de energia, ela faz um repasse. Quando ela atua atendendo alguém no Mercado Livre, é a mesma distribuidora que entrega, né? Se você recebe energia da CPFL, Eletropaulo, CEMIG, Celesc, Light ou Coelba, não importa, ela vai entregar tanto para o cativo quanto o livre. Acontece que quem ela entrega energia para o mercado cativo, ela tem que comprar essa energia e hoje, a partir de 2003, né, isso com o governo do PT, isso foi tudo centralizado no governo federal. Quer dizer, o que acontece é que a EPE, ela faz esse leilão de compra, quando a gente olha aí no jornal, né, às vezes tem leilão A-5, quer dizer, está se comprando para daqui a 5 anos, ou A-3 para daqui a 3 anos. Então, quando a distribuidora fala daqui a 5 anos eu vou precisar atender essa carga, o governo faz o leilão e compra, na verdade não é o governo, ele só agencia e as distribuidoras compram. Então, as distribuidoras simplesmente repassam esse valor para o consumidor, ela não ganha em cima desse valor, ela ganha
pela parte operacional dela e não em cima da energia. Essa foi a grande causa da embrulhada que nós tivemos aí de 2012 para cá, que a gente pode falar com mais detalhe daqui a pouco. Então, aliado a essa complexidade maior de geração, de gestão desse sistema todo, você citou novamente, como a gente tem ouvido muitos empresários falarem, da questão tributária. De fato, a carga tributária é elevada, como você mesmo citou. A perspectiva desse cenário mudar, de termos, de fato, uma redução desses impostos a curto prazo, para a gente ter isso mais equilibrado, tendo em vista que o preço aumentou muito recentemente? Olha, esse patamar de preços que está aí, ele veio para ficar. Ninguém tem ilusão, porque isso é uma coisa que a gente olha com muita frequência, né? Quer dizer, o preço da energia subiu, daqui a pouco ele desce muito. Ele não desce muito, né? Ele pode se acomodar um pouquinho, mas esses patamares de preço vieram para ficar. Os custos são mais altos, não tem alternativa de você reduzir se o custo é aquele, né? Agora, você tem duas formas de eventualmente diminuir o preço da energia final para o consumidor. Mexendo nos impostos, nos encargos e impostos, ou seja, reduzindo, alguém abrindo mão daquela receita ou havendo um subsídio, né? Os dois são difíceis de ocorrer, a gente pode até... o segundo, então, é impraticável. Vamos começar pelo segundo, porque fazer um subsídio, o tesouro está quebrado, os próximos anos o tesouro vai continuar quebrado, e a sociedade também não está disposta a pegar toda aquela parte de dinheiro e botar um caminhão de dinheiro para que alguém subsidie, por exemplo, empresas ou consumidores industriais. Isso é difícil. Não se sustenta com o tempo isso? Isso é inviável, a sociedade não está disposta a pagar isso. E quando a gente fala na questão de diminuir impostos, aí a gente mexe com o caixa de governos estaduais e do governo federal, que tem nisso uma fonte de receita interessante. O ICMS sobre energia, que é em torno de 30%, 35%, né? Imagina, é algo muito significativo. Em alguns estados do Nordeste, por exemplo, isso representa quase metade da receita do estado, essa tributação sobre energia. E então, hoje a gente não tem nenhum estado rico que pode abrir mão desse valor. Não pode, é uma questão extremamente difícil de ser equacionada. O que o governo pode promover, isso sim, é facilitar investimentos em geração, né? Promover a competição com o Mercado Livre. O Mercado Livre ele é mais competitivo, né? Então, se você abrir aquilo, até chegar ao ponto dos consumidores residenciais poderem também, como eu citei o caso da Alemanha e de outros países, de poder escolher de quem compra e tal, essa competição é que efetivamente pode fazer o custo ser menor. Estamos aqui com Andrew Frankstorfer, que é presidente, CEO da América Energia, falando um pouco para vocês sobre todo esse cenário de geração, transmissão e distribuição de energia no país. No segundo bloco falaremos um pouco mais sobre, de fato, como que isso está impactando o consumidor, as indústrias e todas as empresas do país e que tipo de alternativa a gente vai ter e como que a gente tem que se planejar para passar a conviver com cenários e com patamares mais elevados de custo. Até já!